O que o sistema não se deu conta é que, ao atrair toda a artilharia para si, o Eduardo deixava o caminho livre, em total acordo, em total coordenação, para o irmão Flávio. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Também fazem parte do sistema, claro, os caciques do Centrão, dos quais a gente vai falar aqui hoje, e por aí vai. Quem é o sistema? São as pessoas que mandam no Brasil e se beneficiam, estão no poder, não preocupadas com o Brasil. São as pessoas que o meu avô, naquela famosa entrevista, falava assim, poxa, mas e o Brasil? E as pessoas falam, francamente, presidente, quem está preocupado com o Brasil? O sistema não está preocupado com o Brasil, o sistema está preocupado com seus negócios, com o seu poder, em continuar se dando bem. Estão cagando para você, para as suas liberdades, para os seus costumes, até mesmo para o seu emprego. Estão preocupados, e a gente vai falar sobre isso amanhã, porque não vai dar tempo hoje, com a continuidade da festa dos 130 milhões que o escritório da Viviane de Moraes ia faturar com o Banco Master, que também viaja com Toffoli no avião, que decreta sigilo, que lava dinheiro do PCC. Esse é o sistema. Onde estão envolvidos também Ciro e Rueda. Esse é o esquema, esse é o sistema. Essa casta, essa manutenção dos privilégios, esses caras que vivem com o dinheiro público custando mais do que qualquer corte real. E eles estavam absolutamente confiantes nesse plano. Veja que todos eles diziam, nós temos que deixar o capitão indicar, temos que ir, vamos onde Bolsonaro mandar. Bolsonaro mandou, nós faremos. Era confiança. Meu candidato é o candidato do Bolsonaro. A direita precisa se unir. Vocês estão acostumados com gente que não sabe fazer estratégia. Vocês estão acostumados com gente que não sabe fazer estratégia. Eu sempre digo isso. Era a certeza. Outro dia eu vi o Pavinato sendo entrevistado e falaram assim, não, Paulo Figueiredo disse que o Bolsonaro não tinha condições de indicar o nome. Isso vale só para o Tarcísio ou vale para qualquer outro? Eu falo assim, ora, não precisa ser muito inteligente para entender que um refém não tem liberdade para indicar alguém que faz parte dos seus algozes. Mas se o refém quiser enfrentar a realidade e estar disposto a defender a sua própria liberdade e a sua própria escolha, ora, aí não é uma escolha sob coerção. Ninguém pode dizer, ou seja, trocando em miúdos, é óbvio e está dito pelos próprios de que a escolha de Jair Bolsonaro por um candidato mais robusto seria uma escolha sob coerção. Mas ninguém pode argumentar, em sã consciência, que a escolha pelo próprio filho mais velho, o primeiro a entrar na política, com o consenso dos familiares, seja uma escolha sob coerção. Essa sim é uma escolha sob consenso. E aí a gente se lembra, das notícias, lembram dessas matérias aqui? Tarcísio diz que não será candidato a presidente e que estará com Bolsonaro, com quem é Bolsonaro apoiar em 2026? Entrevista, Bolsonaro já escolheu um nome e só há duas alternativas viáveis, Tarcísio ou Ratinho, diz Ciro Nogueira. Centrão espera escolha de Bolsonaro. Ciro diz que Bolsonaro já escolheu o nome. Centrão espera a escolha de Bolsonaro para desembarcar do governo. Todo mundo extremamente leal, alinhado, só esperando o sinal do presidente Bolsonaro para montar uma chapa maravilhosa.
com apoio amplo do Centrão, dos caciques políticos, de qualquer pessoa disposta a explorar a posição eleitoral vulnerável, que nós sabemos que é vulnerável, e eles sabem que é vulnerável, do Lula. E eles falam essas coisas com tanta convicção, apontavam nomes, prometiam apoio, desembarque do governo e tudo mais, pela certeza absoluta que mostra a primeira reportagem que a gente leu aqui do STF, do Igor Gadelha, de que eles conseguiriam chantagear o presidente. E é por isso que tiveram uma enorme surpresa, como eu mencionei agora há pouco. Por isso que eu dizia que o Bolsonaro era um refém que não poderia fazer a sua escolha livremente. E veja, esses caras não são burros, eles não são caciques à toa. Algo aconteceu que mudou o cenário, algo aconteceu que bagunçou as peças dos tabuleiros. E qual foi o fator decisivo que mudou a história e garantiu que nós tivéssemos uma candidatura de Flávio Bolsonaro? Ora, basicamente, a ação dos filhos de Jair Bolsonaro, especialmente de Eduardo Bolsonaro, que teve enorme sucesso junto ao governo americano. Porque quando o Eduardo veio para o exterior e anunciou que possivelmente seria candidato mesmo contra a vontade do pai, o plano do Centrão foi para água abaixo. Porque um candidato da família dividiria a base e fatalmente faria com que um candidato de um sistema, um Tarcísio da vida, pudesse sequer ir para o segundo turno. Como várias pesquisas pareciam indicar que o risco de Tarcísio versus Eduardo num segundo turno eram enormes, de ser Eduardo ir para o segundo turno e Tarcísio ficar a ver navios, desaparecer da vida pública. E como o Eduardo, sabiamente, ao contrário dos péssimos conselhos que recebeu, sabiamente se colocou fora da jurisdição do Xandaquistão, ele estava livre para falar o que quisesse, sem as ameaças de prisão, sem as ameaças de mandato para o qual ele estava cagando e todas as outras coisas que o STF quisesse fazer contra ele. E era por isso que era fundamental para o sistema tentar denegri-lo. Aliás, eu aprendi com o eunuco invertebrado que não se pode usar esse termo, e é por isso que eu uso com tanta frequência, né? O sistema precisou denegrir Eduardo Bolsonaro, e aí a estratégia passou a ser de é o camisa 10 do Lula, etc., mas ao mesmo tempo, numa tentativa desesperada de prendê-lo, de torná-lo inelegível, através de dois meios, inclusive. Primeiro era a partir do Congresso, foi encabeçado pelo Lindbergh Farias, algo que fracassou, e segundo era através do próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo que isso significasse julgar o Eduardo à revelia por um crime absolutamente inventado. O que o sistema não se deu conta é que, ao atrair toda a artilharia para si, o Eduardo deixava o caminho livre, em total acordo, em total coordenação, para o irmão Flávio. Eles realmente não viram essa chegando, e por isso que eles foram pegos genuinamente de surpresa. Agora, é claro que a pressão vai continuar. E eu, pessoalmente, creio que o Supremo Tribunal Federal vai também tentar pressionar o Flávio Bolsonaro e torná-lo até inelegível. Mas há algumas dificuldades para isso. Não vai ser tão fácil quanto seria com o Eduardo. Primeiro que o Flávio é senador e conta com um pouquinho mais de proteção, não que essa parte hoje em dia importe tanto, né? Mas é um pouquinho. A segunda razão é que o sistema já tornou o Jair inelegível. O Jair foi substituído pelo Eduardo e tornou o Eduardo inelegível. Agora eles vão tornar o Flávio inelegível também? Bom, talvez esse seja um desgaste muito grande para o sistema a essa altura do campeonato. E além disso, e isso faz diferença, Flávio Bolsonaro é sim uma pessoa querida por muita gente dentro do próprio sistema. Flávio é tido como um cara gente boa. O Eduardo não, embora o Eduardo seja pessoalmente um dos caras mais gente boa que eu conheço. E todo mundo a quem eu apresento o Eduardo acha ele gente boa, mas talvez o Flávio seja um cara que sempre fez uma política mais de bastidores e mais de low profile. Eu não acredito em mim, o próprio Ciro Nogueira disse isso. Vejam essa reportagem. Flávio é meu amigo,
Mas política não se faz só com amizade, Ciro Nogueira. Ele diz assim, que se eu pudesse escolher alguém por amizade, seria o Flávio. Isso não é só no Congresso, aliás, não, tá? No próprio STF, acredite se quiser, há ministros que sempre acharam o Flávio o filho sensato. Na própria imprensa, no sistema, estou falando aqui do sistema, né? Até na própria imprensa, até na própria Globo, o Flávio é tido como o que tem dois Bolsonaro, a melhor relação com eles. Uma apresentadora famosa do Globo News disse: eu adoro o Flávio. Flávio é o melhor dos irmãos disparado. Grande apresentadora da Globo News. E é por isso que é evidente que isso foi feito de forma alinhada e que o Eduardo aceitou de ótimo grado abrir caminho para o irmão. Porque isso aqui não se trata de vaidade. Isso aqui não se trata de projeto pessoal, é o oposto. Muita gente ficou dizendo, o Eduardo está contrariando o pai porque é um projeto pessoal. Olha, vejam que absurdo. O Eduardo está querendo trazer para ele todo o holofote, está querendo se aproveitar do espólio político do pai. Enquanto isso, o Eduardo planejava que o irmão fosse o candidato. Eduardo abriu mão do mandato, abriu mão da reeleição, abriu mão da vida dele no Brasil, abriu mão da eleição para o Senado, para garantir que nós tivéssemos um candidato verdadeiramente bolsonarista viável. E essa é a jornada, é você receber pedrada, injustiça, apanhar e continuar resiliente fazendo o que é certo. Esse é o caminho e é por isso que Eduardo tem tanto da minha admiração. E você no chat pode estar dizendo, mas Paulo, eu preferia o Eduardo do que o Flávio. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu também. Eu gosto do Flávio. Mas realmente o Eduardo é uma pessoa ímpar. Assim, difícil eu ter mais elogios do que eu tenho o Eduardo. Mas na vida, a gente tem que jogar sempre com as opções existentes. E eu vou te dizer aqui que eu estou extremamente satisfeito com o Flávio para representar a minha visão de Brasil na disputa de 2026. E não pense que eu não vou falar sobre disputa. Eu vou falar. Claro que eu não sou idiota. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.